Vamos mergulhar numa história que, olha, é fascinante. Ela começa lá nos anos 40, mas de um jeito ou de outro ela está por trás de quase tudo que a gente faz online hoje. É tipo o código que existe por baixo do código que a gente conhece. Pensa naquelas pequenas ações digitais do nosso dia a dia. Sabe quando a gente compacta um arquivo para ele caber num e-mail? Ou então, quando a gente está numa chamada de vídeo, seja com a família ou no trabalho, e a imagem chega limpinha, com clareza. Pois é, em cada uma dessas ações, a gente está usando ideias que nasceram lá nos anos 1940. A base de tudo isso foi pensada há mais de 70 anos. É bem impressionante, né? Mas é aqui que a história fica realmente interessante. E se essa base de tudo, o famoso código binário de zeros e uns, não fosse a única opção? E se, na verdade, existisse uma alternativa? Uma alternativa mais eficiente, que acabou ficando esquecida no tempo? Para a gente entender essa possibilidade, a gente precisa voltar para 1948 e conhecer um cara chamado Claude Shannon. Naquela época, informação era uma ideia meio abstrata, sabe? Ligada ao significado das palavras. Mas o Shannon fez uma pergunta que mudou tudo. Será que dá para medir a informação usando a matemática? E a resposta dele foi genial de tão simples. Para o Shannon, informação é basicamente a redução da incerteza. Imagina uma pergunta com só duas respostas possíveis, tipo sim ou não. Quando a gente recebe a resposta, a incerteza acaba. E essa unidade fundamental de informação, ele chamou de bit. E essa pequena ideia, nossa, ela mudou tudo. A informação deixou de ser uma questão de linguagem e significado para se tornar algo que podia ser medido, calculado com probabilidade, com matemática. De repente, a informação virou uma matéria-prima que a gente podia projetar e otimizar. E o mais legal é como isso cresce. Para decidir entre duas opções, como cara ou coroa, a gente precisa de 1 bit. Para 4 opções, 2 bits. Para 8, 3 bits. A cada bit que a gente adiciona, a gente dobra o número de possibilidades que consegue representar. Ou seja, quanto maior a incerteza no começo, mais bits a gente precisa para chegar numa resposta exata. E essa lógica binária de sim ou não, ligado ou desligado, não ficou só na teoria, não. Ela se tornou uma arma secreta na Segunda Guerra Mundial, numa batalha de inteligência que mudaria o curso da história. E o protagonista dessa parte da história é ninguém menos que Alan Turing. Dá uma olhada nesse número absurdo. 158 quintilhões. Essa era a quantidade de configurações possíveis da Enigma, a máquina de criptografia nazista. Era um código considerado simplesmente inquebrável. Tentar adivinhar a chave na força bruta era matematicamente impossível. A genialidade do Turing não foi tentar atacar a máquina de frente, mas sim explorar a previsibilidade humana. Ele sacou que os operadores alemães repetiam frases nas mensagens, coisas como saudações ou o boletim do tempo. O Turing chamou essas pistas de cribs. Usando essa ideia, o Turing projetou a Bomb, uma máquina que testava milhares de configurações por segundo, procurando justamente por essas cribs. Foi um dos primeiros grandes triunfos da computação, provando o poder da lógica binária no momento em que milhões de vidas estavam em jogo. Então, a lógica binária venceu a guerra e depois construiu todo o nosso mundo digital. Fim da história, certo? Bom, não exatamente. E se, durante todo esse tempo, existisse uma alternativa que, na teoria, era muito mais eficiente? Apresento a vocês o TRIT, a peça fundamental da computação ternária. Em vez de só 2 estados, 0 ou 1, o sistema ternário balanceado usa 3, -1, 0 e +1. Só essa capacidade de representar números negativos direto já é uma vantagem matemática gigantesca. E olha só a diferença na prática. Para guardar um número de telefone, o sistema binário precisa de quase 40 bits. Já um sistema ternário faria a mesmíssima coisa com apenas 21 trits. É quase o dobro da densidade de informação. Mas por que o número 3 é tão especial? A resposta está na matemática pura. A teoria da informação calculou que a base mais eficiente possível para a computação não é 2, mas sim o número de Euler, o E, que é mais ou menos 2.718. Como não dá para construir um computador com 2.718 estados, a gente usa um número inteiro mais próximo, e esse número é o 3. Ok, se era tão superior na teoria, por que a gente não vive num mundo ternário hoje? A resposta para isso está numa história quase esquecida da Guerra Fria, lá na União Soviética dos anos 50, a história do computador Cetum. A história do Cetum parece mesmo um roteiro de filme. Ele nasceu de uma rivalidade acadêmica, virou um sucesso, com dezenas de unidades sendo usadas em fábricas e universidades, mas bem na hora em que um sucessor muito mais poderoso estava pronto, o projeto foi subitamente cancelado por burocratas, uma vítima da política interna.
A genialidade da equipe do Saturn nasceu da necessidade. Os componentes eletrônicos na União Soviética eram de baixa qualidade. Então o que eles fizeram? Criaram uma solução incrível. Pegaram dois componentes magnéticos simples, que normalmente guardariam um único bit, e reprogramaram o circuito de um jeito que criava 3 estados estáveis. Eles basicamente hackearam o hardware binário para criar um trit. E essa citação resume o fim trágico e inacreditável dessa inovação. O protótipo do sucessor do Cetum não foi só arquivado, ele foi fisicamente desmontado e jogado no lixo. Uma decisão puramente política que sabotou um avanço tecnológico gigantesco. Por décadas, a computação binária reinou absoluta, impulsionada pela lei de Moore. Só que essa lei está chegando no seu limite físico. Não dá mais para simplesmente diminuir os transistores para ganhar velocidade. E essa barreira, junto com a fome de processamento da inteligência artificial, está forçando a indústria a olhar para o passado em busca de ideias, digamos, radicais. E aqui está o motivo. O modelo de A é, no fundo, uma coleção gigante de números. A tal da ternarização simplifica todos esses números para apenas 3 valores, -1, 0 ou 1. A grande mágica da coisa toda está no zero. Processadores de A passam o tempo todo multiplicando números, e qualquer multiplicação por zero é zero. Então o processador pode simplesmente pular a conta inteira. É um atalho gigantesco que economiza muito tempo e muita energia. Décadas depois, o criador do Cetum, o N.P. Brontsov, ainda defendia a sua criação com uma paixão incrível. Ele chegou a usar essa citação de Star Wars, argumentando que a lógica ternária, com seu estado zero, representando a incerteza ou o talvez, é muito mais parecida com o raciocínio humano do que o sim ou não absoluto do sistema binário. E essa é a grande questão para o futuro, né? A lógica binária nos trouxe até aqui, construindo um mundo de certezas digitais. Mas à medida que a inteligência artificial tenta entender as complexidades e as nuances do nosso mundo, talvez ela precise de uma base que vá além do sim e do não. O futuro será construído sobre uma base de 2 ou de 3? Essa disputa, acredite, está acontecendo agora mesmo.